Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Coronga Cast. Se eu não perdi a conta, o episódio de número 14. Tudo bem, Léo? Tudo bom, Paulo? Beleza, galera? E hoje nós vamos falar sobre o padrasto do Neymar, Léo Palhano, que tem apenas 22 anos e é TikToker. Você usa TikTok? Eu não, mas o padrasto do Neymar usa. Ele é um rapaz muito bonito. Eu só queria que o Neymar pagasse os tributos dele, não fizesse vídeos batendo palma pra médicos e não doasse nada, né? Diferente dos outros. Mas bater artistas. palma tem que bater palma pra médico. Tem, O Neymar né? que está assistindo todas as lives, assim como eu. Neymar, audiência maciça em todas as lives, hein? Que inclusive eu quero começar falando rapidinho dessa questão das lives aí. Falando um pouco desse suco de Brasil maravilhoso que a gente tem. Às vezes eu sou um cara que eu fico emocionado com algumas coisas. O quanto a gente às vezes é maior do que o nosso presidente. Às vezes não, é sempre. Eu não sei como que a gente se enfiou nesse buraco chamado Jair Bolsonaro. Porém, os nossos artistas, né, têm feito aí essas lives e eu tenho visto uma interação muito bacana. Apesar de se questionar, é muita gente aglomerada, não é. Vai ter sempre gente trabalhando, né, gente? Isso, pelo menos, as pessoas estão lá ganhando. Não fazendo uma defesa do trabalho nessa época, mas assim, alguns setores ainda continuam funcionando e é importante que eles funcionem porque eles prestam um serviço grande, como por exemplo, nos deixar em casa, feliz, bebendo, todos juntos ao mesmo tempo ali, né, rolando essa interação. E eu acho até, né, me veio à cabeça assim que o mundo vai mudar um pouco nos próximos tempos, a gente vem falando isso bastante aqui no Coronga Cast, que acho que as pessoas vão ficar mais, apesar da gente querer logo, né, que abram essa jaula que a gente está enfiado, eu pelo menos há 31 dias, eu quero que, nossa, quando abrir a jaula, rapaz do céu, o leão vai sair com tudo. Porém, eu acho que teremos tendências e momentos do mundo que a gente vai ter que ficar mais recluso, né? E acho que as pessoas vão acabar ficando mais reclusas e essa questão das lives... que a gente vai ter que viver um certo tipo de isolamento pelos próximos 2 anos, no mínimo, já. Não vai ser mais como era por um tempo. Porque vai ter um tempo para a sociedade adquirir a imunidade coletiva. Então vão ser 2 anos de mais cautela, no mínimo. Não de isolamento total, como a gente está vivendo hoje, né? Exatamente. Isso então vai ditar novas tendências que vamos nos comportar dessa forma e nos acostumar a comportar dessa forma. E se a gente já vem falando, né, há um bom tempo sobre o quanto as pessoas... como você fica introspectivo no celular, você tem mais relação pelo celular. No fim das contas, olha só que plot twist bacana. Talvez o celular seja realmente o nosso grande escape nesses tempos de se sentir próximo das outras pessoas, né? O celular que, não vou passar a senha do Wi-Fi pra galera conversar, essa coisa ridícula que eu acho, mas de criticar, sai do celular, tipo, foda-se, tá ligado? E aí, eu acho que é um tempo que as pessoas vão se reinventar e a gente vai curtir mais as nossas lives em casa, comentando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? É uma nova interação que eu acho que as pessoas vão fazer mais. Outra coisa só que eu queria falar das lives, pra gente ir pros nossos outros assuntos, que eu achei muito interessante que os sertanejos eles começam a encher a cara e a verdade começa a sair, né? E assim, e digo como um fã de sertanejo, eu tenho eu li um livro, né, que é uma tese de mestrado sobre a história do sertanejo no país, né, que é muito legal, chama Cowboys do Asfalto. Eu tenho, inclusive, esse livro, é um livro muito grosso, que conta toda a história do sertanejo no país e colocando muito em vista a questão o sertanejo ele é muito conservador, né, o povo do campo, essa questão dos costumes, do homem caipira. Eu vim de Campo Grande, né? Então sei bem. Você sabe melhor do que ninguém. E sempre apoiando governos conservadores, né? Respaldaram a nossa ditadura militar. A eleição do Collor também foi muito marcada pelo apoio dos sertanejos e o bolsonarismo também, né? Com figuras como o próprio Gustavo Lima, do qual sou fã musicalmente, mas enfim, sei esses posicionamentos equivocados na minha visão.
Porém, esses sertanejos, eles soltam algumas boas verdades na live, como, por exemplo, o Bruno Marrone na live mais histórica dos últimos tempos, que, né, fez quase ali uma ode ali ao comunismo. Uma coisinha só, comunismo, capitalismo. Eu acho que tem que equilibrar mais, sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. E eu acho que tem que ser mais equilibrado. Tem cara que tem dinheiro aí para 500 encarnação para frente, não tem necessidade. Ele só vive 70 anos. E a visão dele de céu é esse capitalismo que a gente vive hoje, assim, considerando todas as desigualdades, né? Que se você abrir o olho por um segundo, você enxerga na África, aqui no próprio Brasil, enfim. Eu acho que a percepção de céu e inferno ali tá... Não sei, o comunismo não pode ser céu também, mas será que o capitalismo é o céu e o comunismo é o inferno, desse jeito meio dualista? E ele mesmo já percebeu que não, a partir do momento em que ele fala que tá na hora do cara que tem muito começar a ajudar, né? Ele quase ali prega a taxação das fortunas, né? Inclusive com o hino da União Soviética ao fundo. E é interessante ver esses pontos, né? Porque, assim, a gente vem falando dessas coisas há muito tempo, a esquerda em si, né? E é visto como papo de comunista, tudo. E no momento que aperta tanto a situação, essas ideias, elas são mais do que necessárias, elas são a base de tudo, de que quem tem mais, quem acumulou tanto, precisa agir, e teria que ser sempre assim, né? É isso que muita gente não entende. E aí, quando vem uma pessoa que nem preparada para isso está, porém fala o básico do básico, a gente fica, tá vendo? É isso. Por exemplo, a live do Gustavo Lima falando, tipo, o lulismo na prática, o Gustavo Lima, que tem que dar crédito agora para as pessoas, né? Que nada mais foi do que o governo Lula no Brasil, né? Dando crédito para que as pessoas comprassem, né? Para que a economia ficasse aquecida internamente, coisa e tal. E que é engraçado, né? A gente vê a questão do filantropismo das pessoas, né? No momento, inclusive essas lives têm estimulado essas doações. Gustavo Lima ontem de fogo doou 500 mil, assim, né? De cara, você vê, quem tem, né? E tem bastante. E aí, eu tava até acompanhando, né, a coluna do Hélio Gaspari da Folha de domingo, em que ele destaca a maior filantropia da história, que é com relação ao Itaú Unibanco. E não é perdoar a minha dívida, que o Itaú me manda todo dia mensagem falando que meu nome tá sujo, viu, Léo Palhano? Eles continuam sendo esse monstro. Porém, eles doaram, e aí uma atitude muito mais digna, né? 1 bilhão, né, do combate ao Covid-19. E aí você pensa, nossa, 1 bilhão, bastante, né? Claro, para você é bastante, para mim é bastante. Pro Itaú, não sei se é muito assim. Porém, é a maior ação filantrópica e esse dinheiro, podemos dizer assim, ele será injetado na veia mesmo, né, da saúde, porque vai ser administrado por um conselho de profissionais formados por diretores de hospitais públicos e privados. E aí, só para vocês terem uma ideia, desde 2016 até hoje, iniciativas filantrópicas no país somam 2,4 bilhões. E numa tacada só, o Itaú Unibanco, que é a maior empresa brasileira, bota 1 bi, né, com relação a esse combate aí. Não fazendo mais do que a obrigação dos bancos, né, que, meu Deus do céu, tem muita grana, muita grana. E é assim, né, só para destacar esse momento de filantropia, mas que a gente, né, a gente sempre tem o que falar, né, Léo Palhano? Pô, e como tem, né? Porque se você parar pra pensar um pouco, 1 bilhão realmente não é nada pro Itaú, apesar de ser um valor ridiculamente grande. E, né, como você falou bem, representa bom percentual da filantropia dos últimos anos, né? Só que o Brasil, gente, e aí eu sempre lembro, é o país que tem a segunda maior concentração de renda do mundo, segundo a ONU, cara. E, tipo, são estudos que comprovam isso. Essas famílias que controlam o Itaú são muito ricas e 1 bilhão é realmente um trocado, assim, é um negócio que não é compatível com o tamanho do Brasil. E esse que é triste. E eu acho que aqui não é nenhuma questão de esquerda e direita. Esse é o ponto. É uma questão de... Vamos pensar em números. Vamos pensar no tamanho do Brasil, que é a 9ª maior economia do mundo. Tem quantos países vocês acham que tem no mundo, né? São mais de 200. Então, a gente é o 9º país. É o 9º país. A gente está no top 10 de riquezas. E como que 1 bilhão pode ser muito, né? Um país que a gente compete com titãs aí, que as pessoas veem como mundo avançado, aí pensam no Brasil como, né,
que é o Brasil? Um país pobre. O Brasil é um país pobre. Como assim pobre, gente? O Brasil é a 9ª maior economia do mundo, cara. Só que tá na mão de poucos, né? E os poucos fazem políticas para se manter nesse status quo aí. E quando doa 1 bilhão, não pode sair como herói. É só isso. Tipo, é sair como, porra, beleza. Precisou de uma nova peste negra na história da humanidade pro cara fazer alguma coisa. Mas mínima, né? Mesmo assim. E continua me cobrando a dívida. E continua cobrando do Paulo. Pô, Itaú. Se um dia você quiser aparecer na propaganda aqui, vai ter que tirar o nome do Paulo da lista. Itaú, como que eu vou pagar essa dívida com coronavírus, meu irmão? Meu salário vai reduzir nesse período. Já não dava para pagar com salário normal, o Itaú Unibanco. O que eu vou fazer? Com metade do meu salário para pagar essa dívida? Eu não vou viver. Mas quem está ganhando mesmo no Brasil são os banqueiros. E quem perde no Brasil são os trabalhadores e a produção. Em 1980, 1/3 do PIB brasileiro é extraído da indústria. Hoje caiu para 11%. O Brasil está com 13 milhões e 700 mil desempregados. 63 milhões de brasileiros estão com o nome no SPC. 63 milhões, eu vou limpar essa gente toda, vou tirar o nome dessa gente toda do SPC. E isso é porque tem uma distorção no Brasil. Toda a nossa estrutura está montada para transferir renda de quem produz e trabalha para o setor financeiro. Um banco distribuiu 9 bilhões de reais para 4 famílias de lucros e dividendos sem pagar um centavo de imposto. Eu vou trazer para vocês um artigo do The Guardian, um jornal britânico, do Tom Phillips, em que ele traz que os especialistas médicos do mundo dizem temer que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, possa estar acelerando a marcha do país em direção a uma devastadora crise de saúde pública, como as que atingiram o norte da Itália e Nova York, minando todas as medidas de distanciamento social do jeito que ele tem feito, né? Cara, cumpre a gente trazer aqui, Paulo, que o Bolsonaro é um dos 4 líderes do mundo inteiro que continua subestimando a ameaça do coronavírus à saúde pública. Ele está do lado dos déspotas da Bielorrússia, do Turcomenistão e o do ditador da Nicarágua. Também vamos trazer aqui e destacar a mais recente edição da revista The Economist, também britânica, que é, inclusive, uma das mídias mais influentes do mundo, que dedica um texto ao presidente Jair Bolsonaro em que ele é tratado como insano. Essa é a palavra, insano. A ilustração é bem eloquente. É o Bolsonaro ajoelhado sobre uma bandeira do Brasil com a cara mergulhada no coronavírus, que toma o lugar do círculo azul da nossa bandeira. O Human Rights Watch, que é a maior organização não governamental internacional de direitos humanos, e inclusive é composta por profissionais de direitos humanos como advogados, jornalistas, especialistas e acadêmicos de diversas origens e nacionalidades, e é reconhecida por investigações aprofundadas sobre violações de direitos humanos no mundo inteiro, elaboração de relatórios imparciais sobre essas investigações e uso efetivo dos meios de comunicação para informar diversos públicos sobre as suas causas. Publicou no dia 10 de abril que o Bolsonaro atrapalha esforços anti-Covid-19. Bolsonaro foi longe demais na violação do seu dever principal, que é proteger vidas. Boa parte do governo o trata como aquele parente difícil que exibe sinais de insanidade, né? A revista observa que, mesmo havendo poucas dúvidas de que a sua conduta viola a Constituição do país e o predispõe a um impeachment, como a gente vem dizendo no Coronga há bastante tempo, ele ainda tem apoio popular suficiente para sobreviver. São esse 1/3 da população, né? O apoio duro. E conta ao favor dele o círculo de fanáticos que segue ele, né? O apoio dos evangélicos e a desinformação de muita gente no Brasil sobre a Covid-19, né? Que pode mudar à medida que o vírus se torne cada vez mais devastador. E a previsão é que no Brasil, com menos de 40 e poucos %, eu vi na última pesquisa, de isolamento. Um país desse, cara. Um país que o SUS já está abarrotado em algumas cidades, né? Como Manaus. Vai acontecer, a gente vai ver nas próximas semanas o que o corona, como vai vir no Brasil, né? O pico previsto para final de abril, começo de maio ainda, né? Não estamos vivendo o nosso pico, ou seja, podemos virar uma nova Itália, né? Eu acho que vamos superar a Itália, sendo bem honesto, assim, minha previsão, não sendo pessimista, sendo realista, do jeito que o Brasil está lidando, mais atrasado que a própria Itália, mais atrasado que os Estados Unidos do Donald Trump, para tomar as medidas. O presidente continua sendo, como eu falei, acabei de falar, né, um dos 4 negacionistas. Só com relação a isso, né, que a gente até destaca aqui, com relação a esses grupos que têm feito protestos, né, que, enfim,